Bíblia fala que Moisés se recusou a ser chamado de filho da filha do faraó, tendo por maior riqueza o Senhor e não os tesouros do Egito. Moisés é um dos heróis da fé e nós aprendemos uma série de lições através da sua vida e na sua caminhada com o Senhor. Vamos lembrar qual era o cenário antes de Moisés ser o libertador do povo. Muitos anos haviam se passado e um novo faraó assumiu o trono do Egito. Ele não conhecia mais nada sobre José. Ele via que o povo de Israel era mais forte e mais numeroso. E foi por isso que ele sujeitou o povo a uma escravidão cruel. A brutalidade foi aumentando até o ponto dele decretar a morte de todos os meninos recém-nascidos. Nós conhecemos a história. Moisés foi colocado num cesto e cresceu como filho da filha do faraó. Aproximadamente aos 40 anos, ele foi ao local onde estavam seus irmãos hebreus. E ao ver um egípcio maltratar um hebreu, ele olhou para os lados, agiu com sua própria justiça e matou o egípcio. Você já se viu em alguma situação assim, que você agiu impetuosamente? Agiu sem pensar, agiu sem refletir. E essa é a primeira lição que nós aprendemos com Moisés. Quando nós não agimos em conformidade com a palavra de Deus, os nossos esforços são em vão. Não produz o efeito que nós esperamos. Nós erramos, nós pecamos, nós sofremos as consequências. Moisés então foge para o deserto de Midian. O deserto é um lugar árido, seco, sem muitas possibilidades. Moisés se casa, tem filhos e talvez ele tenha até perdido a esperança daquilo que Deus poderia realizar através da sua vida. Eu não sei qual é o momento que você vive hoje. Talvez você esteja passando por um momento de deserto, um momento em que você não vê os efeitos na sua vida de todo o esforço que você tem colocado nos seus planos, nos teus sonhos, naquilo que você queria que estivesse acontecendo. E nesses momentos, os momentos de deserto, nós devemos parar e pensar o que Deus quer realizar com essa experiência. Quais são as lições que eu devo aprender? E essa é a segunda lição que nós aprendemos. Na aridez e no silêncio do deserto, Deus pode nos transformar, forjar o nosso caráter, e nós podemos desfrutar da fonte de água viva, que é o Senhor. Após 40 anos em Midian, o Senhor aparece para Moisés. E ele o chama e fala: vou te usar para libertar o povo, eu serei contigo. O que nós vemos nos capítulos 3 e 4 do livro de Êxodo é a conversa de Deus com Moisés. E Moisés dá 5 desculpas, 5 empecilhos, 5 obstáculos que o impedem de ser usados pelo Senhor. E quantas vezes nós não agimos assim? Nós colocamos obstáculos que nos impedem de sermos usados pelo Senhor. E essa é a terceira lição. Quais são os obstáculos que nós temos colocados? Quais são os medos que nós temos tido? Medo da morte? Medo de falhar? Medo dos outros? Medo do que os outros vão pensar? O medo cresce e cria uma resistência em nós, até o ponto de nos esquecermos da grandeza do Senhor, de quem Ele é, da sua força e das suas promessas. Nós conhecemos o final da história. Nós sabemos que Moisés foi um servo fiel e obediente. Nós sabemos que ele buscou a dependência em Deus. E a Bíblia fala que nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor conversava face a face, como quem conversa com um amigo. Uma vida de dependência nos permite florescer onde estamos, na fase que estamos, sendo usados pelo Senhor. E é assim que Deus quer que nós vivamos de modo digno, que nós vivamos de forma a agradá-lo em tudo que fazemos, frutificando em toda boa obra, nos aprofundando no conhecimento dele. E esse é o meu desejo para a minha vida e para a sua vida,
E eu espero que nós possamos aprender com essas experiências e com as lições de Moisés e possamos viver na dependência do Senhor. Que Deus te abençoe.